Diário de Mina Harker, 25 de setembro. Não posso deixar de me sentir terrivelmente animada à medida que o tempo se aproxima da visita do Dr. Van Helsing, pois de alguma forma eu espero que ele lance alguma luz sobre a triste experiência de Jonathan. E enquanto ele frequentava a pobre querida Lucy em sua última doença, ele pode me contar tudo sobre ela. Essa é a razão de sua vinda, sua preocupação com Lucy e seu sonambulismo, e não sobre Jonathan. Então nunca conhecerei a verdadeira verdade agora. Como eu sou boba! Esse horrível diário se apossa da minha imaginação e tinge tudo com algo de sua própria cor. Claro que é sobre Lucy. Esse hábito voltou para a pobre querida e aquela noite terrível no penhasco deve tê-la deixado doente. Eu quase tinha esquecido, em meus próprios assuntos, como ela estava doente depois. Ela deve ter contado ao doutor sobre sua aventura de dormir no penhasco, e que eu sabia de tudo sobre isso. E agora ele quer que eu diga o que ela sabe, para que ele possa entender. Espero ter feito certo ao não dizer nada disso à Sra. Westenra. Eu nunca me perdoaria se algum ato meu, algo negativo, causou danos à pobre querida Lucy. Espero também que o Dr. Van Helsing não me culpe. Eu tive tantos problemas e ansiedade ultimamente que sinto que não posso suportar mais no momento. Suponho que um grito nos faz bem às vezes. Limpa o ar como a chuva faz. Talvez fosse a leitura do diário ontem que me chateou, e então Jonathan foi embora esta manhã para ficar longe de mim por todo dia e noite, a primeira vez que nos separamos desde o nosso casamento. Espero que o querido cuide de si mesmo e que nada ocorra para incomodá-lo. São 2h e o doutor estará aqui em breve. Não vou dizer nada sobre o diário de Jonathan, a menos que ele me pergunte. Estou tão feliz por ter escrito meu próprio diário para que, caso ele pergunte sobre Lucy, eu possa entregá-lo. Isso economizará muito questionamento. Mais tarde, ele veio e se foi. Oh, que encontro estranho! E como tudo faz minha cabeça girar em voltas! Eu me sinto como em um sonho. Pode ser tudo possível ou mesmo uma parte disso? Se eu não tivesse lido o diário de Jonathan primeiro, nunca deveria ter acreditado nenhuma possibilidade. Pobre, pobre querido Jonathan! Como ele deve ter sofrido! Por favor, bom Deus, que tudo isso não o incomode novamente. Vou tentar salvá-lo disso, mas pode até ser um consolo e uma ajuda para ele, por mais terrível que seja e horrível em suas consequências, saber ao certo que seus olhos, ouvidos e cérebro não o enganaram, e que tudo é verdade. Pode ser que seja a dúvida que o assombra, que quando a dúvida for removida, não importa qual, acertando ou sonhando, possa provar a verdade. Ele ficará mais satisfeito e mais capaz de suportar o choque. O Dr. Van Helsing deve ser um homem bom e também inteligente, pois ele é amigo de Arthur e do Dr. Seward, e eles o trouxeram da Holanda para cuidar de Lucy. Senti ao vê-lo que ele é bom e gentil e de natureza nobre. Quando ele chegar amanhã, perguntarei a ele sobre Jonathan. E então, por favor, Deus, que toda essa tristeza e ansiedade possam levar a um final feliz. Eu costumava pensar que gostaria de praticar entrevistas. O amigo de Jonathan em The Exeter News disse a ele que a memória era tudo em tal trabalho.
que você deve ser capaz de escrever exatamente quase todas as palavras faladas, mesmo que você tivesse que refinar algumas delas depois. Aqui houve uma entrevista rara. Vou tentar gravá-la literalmente. Eram 2:30 quando bateram a porta. Peguei minha coragem a deux mains e esperei. Em alguns minutos, Mary abriu a porta e anunciou: Dr. Van Helsing. Eu me levantei e me curvei, e ele veio em minha direção. Um homem de peso médio, fortemente constituído, com os ombros afastados sobre um peito largo e profundo e um pescoço bem equilibrado no tronco, assim como a cabeça no pescoço. A postura da cabeça me impressionou de imediato, como indicativo de inteligência e força. A cabeça é nobre, de bom tamanho, larga e grande atrás das orelhas. O rosto, barbeado, mostra um queixo duro e quadrado, uma boca grande, resoluta e móvel. Um nariz de bom tamanho, bastante reto, mas com narinas rápidas e sensíveis, que parecem se abrir à medida que as grandes sobrancelhas descem e a boca aperta. A testa é larga e fina, subindo a princípio quase reta e depois inclinada para trás, acima de 2 calos ou protuberâncias afastadas. Uma testa de cabelos ruivos não poderiam cobrir, mas cai naturalmente para trás e para os lados. Os olhos azuis grandes e escuros são amplamente separados e são ágeis, ternos ou severos, conforme o humor do homem. Ele me disse: Senhora Harker, não? Eu me inclinei, consentindo. Era a senhorita Mina Murray? Mais uma vez eu concordei. É Mina Murray quem eu venho ver, que era amiga daquela pobre querida menina, Lucy Westenra. Senhora Mina, é por conta dos mortos que eu venho. Senhor, eu disse, não poderia ter melhor recomendação para mim do que ser amigo e benfeitor de Lucy Westenra. E eu estendi minha mão. Ele pegou e disse com ternura: Oh, senhora Mina, eu sabia que a amiga daquela pobre menina deveria ser boa, mas eu ainda tinha que saber. Ele terminou seu discurso com um ato de cortesia. Perguntei a ele sobre o motivo dele querer me ver. Então ele começou imediatamente. Eu li suas cartas para a senhorita Lucy. Perdoe-me, mas tive que começar a investigar em algum lugar, e não havia ninguém para perguntar. Eu sei que a senhora estava com ela em Whitby. Ela às vezes mantinha um diário. Não fique surpresa, senhora Mina. Foi iniciado depois que a senhora saiu e estava a imitando. E naquele diário ela faz inferências sobre certas coisas durante um evento de sonambulismo no qual ela escreveu que a senhora a salvou. Em grande perplexidade, então eu venho aqui e lhe pergunto se a senhora teria a bondade de me dizer tudo o que puder se lembrar. Eu posso dizer, eu acho, Dr. Van Helsing, tudo sobre isso. Ah, então a senhora tem uma boa memória para fatos? Para detalhes? Nem sempre é assim com jovens. Não, doutor, mas eu escrevi tudo na época. Eu posso mostrar ao senhor se quiser. Oh, senhora Mina, ficarei agradecido. A senhora me fará um grande favor. Não pude resistir à tentação de entregá-lo um pouco. Acho que há um pouco do sabor da maçã original que permanece ainda em nossas bocas. Então, entreguei a ele o diário em taquigrafia. Ele pegou com uma reverência em agradecimento e disse: Posso ler? Se o senhor desejar, respondi o mais humildemente possível.
Ele abriu e por um instante ficou espantado. Então ele se levantou e se curvou. Oh, mas que mulher inteligente! Ele disse. Eu sabia há muito tempo que o Sr. Jonathan era um homem de muitos méritos. Mas veja, sua esposa tem todas as qualidades. A senhora me faria a honra de me ajudar e ler para mim? Infelizmente, eu não conheço taquigrafia. A essa altura, minha pequena piada acabou e eu estava quase envergonhada. Então, peguei a cópia datilografada da minha cesta de trabalho e entreguei a ele. Perdoe-me, eu disse. Eu não pude evitar, mas estava pensando que era da querida Lucy que o senhor desejava perguntar e que não tivesse tempo de esperar. Não por minha conta, mas porque eu sei que seu tempo deve ser precioso. Eu o datilografei na máquina de escrever para o senhor. Ele pegou as folhas e seus olhos brilhavam. A senhora é tão boa, disse ele. E posso ler agora? Posso querer perguntar algumas coisas depois de ler. Será um prazer, eu disse. Leia-o enquanto peço almoço. E então o senhor pode me fazer perguntas enquanto comemos. Ele se curvou e se acomodou em uma cadeira de costas para a luz e ficou absorvido nos papéis, enquanto eu fui ver o almoço, principalmente para que ele não fosse perturbado. Quando voltei, o encontrei andando apressadamente para cima e para baixo na sala, seu rosto em chamas de emoção. Ele correu para mim e me pegou pelas duas mãos. Oh, senhora Mina, ele disse, como posso dizer o que devo à senhora? Esse material é como o sol. Isso abre um portão para mim. Estou atordoado, deslumbrado, com muita luz e, no entanto, nuvens ainda ofuscam a todo momento. Mas isso a senhora não compreende, não pode compreender. Ah, mas sou grato à senhora. Que mulher inteligente, senhora. Ele disse isso de forma muito solene. Se alguma vez Abraham Van Helsing puder fazer qualquer coisa para a senhora ou para os seus, confio que me avise. Será prazer e uma honra se eu puder servir como amigo. Como amigo, tudo que já aprendi, tudo que puder fazer, será para a senhora e aqueles que ama. Existem trevas na vida e há luzes. A senhora é uma dessas luzes. A senhora terá vida feliz e boa vida, e seu marido será abençoado em você. Mas, doutor, você me elogia demais e você não me conhece. Não te conheço? Eu, que sou velho e que estudou toda a minha vida homens e mulheres? Eu, que fiz da minha especialidade o cérebro e tudo que pertence a ele e tudo que se segue? E eu li seu diário, que a senhora escreveu tão bem para mim e que respira a verdade em todas as linhas. Eu, que li sua carta tão doce para a pobre Lucy do seu casamento e sua confiança, não a conheço? Oh, senhora Mina, boas mulheres dizem suas vidas inteiras, por dias, horas e minutos, coisas que os anjos podem ler. E nós, homens, que desejam saber que temos em nós algo dos olhos dos anjos. Seu marido é de natureza nobre, e a senhora também é nobre, pois você confia, e a confiança não pode estar onde há natureza perversa. E seu marido, conte-me sobre ele. Ele está bem? Toda essa febre passou e ele está forte e saudável? Eu vi aqui uma abertura para perguntar a ele sobre Jonathan. Então eu disse. Ele estava quase recuperado, mas ficou muito chateado com a morte de Hawkins. Ele interrompeu.
Oh, sim, eu sei, eu sei. Eu li suas 2 últimas cartas. Eu continuei. Suponho que isso o chateou, pois quando estávamos na cidade, na quinta-feira passada, ele teve uma espécie de choque. Um choque! E depois da febre do cérebro tão cedo, isso não é bom. Que tipo de choque foi? Ele pensou ter visto alguém que o lembrou de algo terrível, algo que levou à febre do cérebro. E aqui a coisa toda parecia me dominar com pressa. A pena de Jonathan, o horror que ele experimentou, todo o terrível mistério de seu diário e o medo que estava se agitando em mim desde então. Tudo veio em uma agitação. Suponho que eu estava histérica, pois me joguei de joelhos e levantei minhas mãos para ele e implorei que ele fizesse meu marido ficar bom novamente. Ele pegou minhas mãos e me levantou, e me fez sentar no sofá e sentou-se ao meu lado. Ele segurou minha mão na dele e disse com uma doçura infinita: minha vida é estéril e solitária, e tão cheia de trabalho que não tive muito tempo para amizades. Mas desde que fui convocado aqui pelo meu amigo John Seward, conheci tantas pessoas boas e vi tanta nobreza que eu sinto mais do que nunca a solidão da minha vida. E ela cresce com o avançar dos meus anos. Acredite então que eu venho aqui cheio de respeito pela senhora, e a senhora me deu esperança. Esperança não no que eu estou procurando, mas que ainda restam boas mulheres para fazer a vida feliz. Boas mulheres, cujas vidas e cujas verdades podem dar uma boa lição para as crianças que vierem. Fico feliz, feliz que eu possa ser de alguma utilidade, pois se seu marido sofre, ele sofre dentro do alcance do meu estudo e da experiência. Prometo que farei com prazer tudo por ele que puder, tudo para tornar sua vida forte e viril e sua vida feliz. Agora a senhora deve comer. A senhora está sobrecarregada e talvez excessivamente ansiosa. Seu marido Jonathan não gostaria de vê-la tão pálida, e ver desgosto em quem ama não fará bem. Portanto, pelo bem dele, a senhora deve comer e sorrir. A senhora me contou tudo sobre Lucy, e agora não falaremos disso, para que não a angustie. Ficarei em Exeter esta noite, pois quero pensar muito sobre o que a senhora me disse, e depois de pensar, em lhe fazer perguntas, se puder. E então, a senhora também vai me contar o problema do seu marido Jonathan, o máximo que puder. Mas ainda não, a senhora deve comer agora. Depois, a senhora deve me contar tudo. Depois do almoço, quando voltamos para a sala de estar, ele me disse: e agora me conte tudo sobre ele. Quando se tratava de falar com esse grande homem instruído, comecei a temer que ele me achasse uma tola fraca e Jonathan um louco. Esse diário é todo tão estranho, e hesitei em continuar. Mas ele era tão doce e gentil e prometeu ajudar, e eu confiava nele. Então eu disse: Dr. Van Helsing, o que eu tenho para lhe dizer é tão estranho que o senhor não deve rir de mim ou de meu marido. Eu estou desde ontem em uma espécie de febre de dúvidas. Você deve ser gentil comigo, e não pense que sou uma tola por acreditar um pouco em algumas coisas muito estranhas. Ele me tranquilizou por sua maneira e por suas palavras quando disse: Oh, minha querida, se você apenas soubesse o quão estranho é o assunto sobre o qual estou aqui, é você quem riria. Eu aprendi a não desdenhar da crença de ninguém, por mais estranha que seja.
Eu tento manter a mente aberta, e não são as coisas comuns da vida que podem fechá-la, mas as coisas estranhas, as coisas extraordinárias, as coisas que fazem uma pessoa duvidar se está louca ou sã. Obrigada, 1000 vezes obrigada. O Senhor tirou um peso da minha mente. Se o Senhor me deixar, eu lhe darei um documento para ler. É longo, mas eu datilografei. Ele explica o meu problema e o de Jonathan. É a cópia de seu diário quando estava no exterior e tudo o que aconteceu. Não ouso dizer nada disso. Você lerá por si mesmo e julgará. E então, quando nos encontrarmos, talvez o Senhor me faça a gentileza de dizer o que pensa. Eu prometo. Ele disse enquanto eu lhe dei os papéis. Eu devo de manhã, assim que puder, vir ver você e seu marido, se puder. Jonathan estará aqui às 11h30 e você pode almoçar conosco e vê-lo. Você pode pegar o trem expresso das 3h34, que o deixará em Paddington antes das 8h. Ele ficou surpreso com o meu conhecimento dos trens, mas ele não sabe que eu estudei todos os trens que chegam e partem de Exeter, para que eu possa ajudar Jonathan, caso ele esteja com pressa. Então, ele pegou os papéis com ele e foi embora. E eu estou aqui sentada pensando, não sei o que.